Hora de falar sobre Igor Coronado. O meio atacante do Corinthians teve, de fato, redução nos seus salários. Quanto é que ele está ganhando nessa temporada? Esse assunto é super polêmico, porque desde o ano passado se sabe que o Igor Coronado tinha um custo mensal de aproximadamente 2 milhões de reais. E esse custo segue em 2 milhões, embora com uma confirmação curiosa. De acordo com Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, na temporada passada, Coronado ganhava até mais do que os 2 milhões. Nessa temporada, com uma pequena redução, ele passa a receber 2 milhões de reais mensais, 600 mil reais em carteira, 400 mil em direitos de imagem, mais 1 milhão de reais por mês em luvas. Serão pagos 12 milhões de reais durante a temporada. Esse valor da luva equivale a um prêmio pela assinatura do contrato. Como o Coronado chegou livre ao Corinthians, ele teve direito a um prêmio por essa assinatura, que foi diluído ao longo de todo o vínculo. O que deixa de acontecer nessa temporada é um custo da comissão para o empresário. Até por isso, o custo do Corinthians com o Igor Coronado diminui, mas os vencimentos do meio atacante giram na casa dos 2 milhões de reais por mês. Coronado que até reagiu, tem jogado melhor nessa temporada, mas não o suficiente para garantir a ele lugar de titular na equipe principal. Equipe titular que tem Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Vale a pena gastar 2 milhões com o Coronado? Usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Essas partidas sim, porque ele tem que medir o time que vai jogar domingo contra o Mirassol e quarta-feira contra o Barcelona em Guayaquil. Já então, tem uma viagem. Algumas coisas a gente pode cravar. Posso fazer só uma observação, claro, pessoal? Claro. Então, e aí é até importante, né, explicar para o torcedor corintiano que o Andileri está disponível para jogar agora no Paulista, já está, né, inscrito, inclusive já foi inscrito, assim que o vídeo já foi inscrito pelo Corinthians, bidou. E só que na Libertadores tem que esperar a fase de grupos. Então agora, nessa pré-Libertadores, ele já não pode mais ser inscrito. Então realmente vai ter que ser utilizado, né? Se o Ramon já quiser testá-lo, já quiser fazer alterações para essa partida contra o Mirassol. Perfeito. E ele vai para o jogo contra o Mirassol. A pergunta é se ele vai como titular. Não dá para saber se é como titular, mas dá para dizer o seguinte, olha só. Yuri Alberto e Memphis vão ser titulares contra o Mirassol. Garro não vai. A gente já tem até um provável campinho pela sua apuração, PVC. Diz, Lívia. Então, aí a gente entra na escolha de Sofia, né, PVC? O Garro não vai começar jogando. Se o Garro vai pro banco é outro problema. E ele vai mudar a zaga, ele vai mexer na zaga. Eu acho que vai ser Félix Torres e Kaká. Não tenho convicção se vai tirar os dois zagueiros, mas ele vai mexer na zaga. O Coronado vai jogar no lugar do Garro. O Garro não começa jogando. Pode ir pro banco, mas não começa jogando. Yuri e Memphis, Por uma sim. questão física? Por questão de equilibrar o time. Gerenciar para os dois jogos. certo. Porque então, a viagem para Guayaquil. Mas a zaga é por questão técnica, imagino. Ou não, eu acho que não, também é questão física. Pode ser que jogue o Choca. É que o Choca também caiu de produção nos últimos jogos, um pouco. Especialmente na última partida. Então ele pode descansar o Choca e jogar com o Félix Torres e Kaká, que foi a zaga contra o Guarani, e descansar o Zé Ramalho e Choca para jogar em Guayaquil. A zaga, o que eu tenho certeza, o Garro não começa jogando, Yuri Alberto e Memphis começam jogando. E vai ter mexida na zaga. Isso é informação. Informação importante aí pro Coringão nessas quartas de final. Fala, nação alvinegra, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer um giro de informações de Timão. E vamos reagir, repercutir um pouco do vídeo aí do Jorge Nicola, também do UOL Sport, trazendo as últimas informações, né? O PVC, Paulo Vinícius Coelho, trouxe aí um destaque muito importante, que é as mudanças do técnico Ramon Dias. Ele cravou aí que o Rodrigo Garro não será titular contra o Mirassol e provavelmente também o técnico Ramon Dias vai mexer em sua defesa. Mas ele cravou o Memphis Depay e Yuri Alberto como titular nesse jogo importantíssimo na Neoquímica Arena, amanhã às 18h30 pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Ramon está muito preocupado porque o Corinthians tem uma sucessão de jogos
eliminatórios, jogos importantes por competições diferentes, tanto pela pré-Libertadores quanto pelo Campeonato Paulista. Corinthians vai fazer um time aí bem mesclado, né? E provavelmente já vai pro jogo aí o Fabrício Angileri, que chegou essa semana, fez uma bateria de exames, foi apresentado e já foi pro campo treinar, fez um treino coletivo, falou das suas expectativas com a camisa do Corinthians, né, dizer que pode jogar na defesa, pode ajudar, que o time, né, na defesa está tendo muitos problemas. Então o Corinthians deve ir com o time um pouco modificado contra o Mirassol, mas não menos responsável, né? Precisa do Corinthians entrar muito firme, muito forte e trazer e tentar essa classificação aí, sair dessa fila de tantos anos sem ganhar nenhum título. O último foi o Campeonato Paulista de 2019 em São Paulo. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Igor Coronado, que acabou aí tendo o seu salário um pouco reduzido, né? Na temporada 2024 ele ganhava aí mais de 2 milhões de reais. Agora tá ganhando aí na temporada 2025 cerca de 2 milhões de reais. Continua ganhando muito, muito bem. 600 mil de carteira, mais 400 mil de direito de imagem e 1 milhão de luva. O cara ganha super bem. Ele, esse ano tá até desempenhando um bom futebol, tá até jogando bem, mas não conseguiu de forma nenhuma a titularidade. Até porque o Rodrigo Garro joga muito, o cara é um craque, sabe o que tá fazendo de campo, não tá passando por uma fase tão boa, mas é um excelente jogador, né? E aí o Igor Coronado vai ter dificuldade para ganhar essa vaga de titular, apesar de estar jogando bem. Mudando um pouquinho de assunto, mas não menos importante, vamos falar aí de Memphis Depay, que apareceu na lista da seleção holandesa, né? Dos pré-convocados, dos 52 convocados, ele é um desses jogadores, mas a gente não sabe se será convocado na lista oficial. Também do Corinthians foram convocados aí Igor Coronado, Yuri Alberto e o goleiro Hugo Souza. Os dois apareceram também na lista do Brasil, né? Mas na lista oficial a gente não sabe se vão aparecer, porém, acredito eu que hoje, nesse momento, o goleiro Hugo Souza está na frente de Yuri Alberto para uma seleção. O Hugo Souza, para mim, tem mais qualidade, tem mais técnica, tem mais recurso. Então, eu acho que se for convocado, o Hugo Souza, para mim, não será novidade. Mas o Yuri Alberto, sinceramente, eu ainda acho que ele não está vivendo essa plenitude toda. Apesar que nos ajudou muito ano passado, no final do Brasileirão, e está nos ajudando esse ano também. Mesmo assim, eu acho que ainda não é o Igor Coronado, sabe, na sua melhor fase, sua melhor trajetória, precisa melhorar muito. Na verdade, eu tô enrolando um pouco, mas para mim falta muito ainda qualidade para Yuri Alberto ser um 9 da seleção brasileira, sinceramente, porque eu sou acostumado com o Romário e eu sou acostumado com o Ronaldo Fenômeno. Então, pra mim, o Yuri, eu sou corintiano, eu torço pelo cara, né? Pra mim, está muito longe dessa performance desses caras que eu falei. Pra mim, esses caras foram dos maiores atletas do mundo, super atleta, e eu gostaria de ver um jogador na seleção com as características mais ou menos parecidas, né? Jogador decisivo, que pega, resolve, sabe o que tá fazendo. E o Roberto marca gol no Corinthians, marca. Mas pra mim, falta ainda qualidade técnica para ser esse jogador. Falo de coração do ele, mas eu tenho que analisar com a razão, né? E não ser clubista aqui, né? Porque é jogador do Corinthians, tem que ser convocado. Para mim falta ainda recurso técnico para ser um novo seleção titular absoluto. E aí, fiel, o que vocês acham? Merece a convocação aí, Yuri Alberto? Ou ainda no momento não? Ou você acha que vai vir ser um jogador aí da seleção titular absoluto? E o Hugo Souza? Tá na hora de ser convocado? Tá fazendo por merecer? Deixa aqui no canal o seu comentário, o seu like e inscrição no vídeo. Obrigado!